Meus irmãos, a paz do Senhor, tributo a Deus, louvor, honra e glória, por mais essa oportunidade de estar na casa dEle, poder usar esse altar para falar do nome dEle. Enquanto você procura o livro do profeta Jeremias, o capítulo 1, eu agradeço a Deus, a todo o departamento da família, na pessoa do evangelista Leônidas, pelo convite, ao pastor, pela autorização. É sempre bom estar aqui para falar de Jesus. Eu descobri que de todas as coisas que eu amo fazer, o que eu mais amo é falar de Jesus. Isso foi muito bom. Desde já eu desejo aos irmãos um ano novo de bênção, aqueles que ainda não vi, de vitória. O cenário pode ser contrário ao que eu digo, mas eu carrego comigo um salmo, e é o 91, aquele que habita na sombra, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa, independente do cenário, para aquele que está na habitação do Altíssimo, tem descanso e refrigério. Então não se preocupe com economia, com governo, porque Deus cuida dos seus. Livro do profeta Jeremias, o capítulo 1, e apenas o versículo 1. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Podei-vos assentar. Meus irmãos, quando me fora feito esse convite, em meu coração se acendeu um desejo de pregar uma mensagem que Deus me deu há um tempo atrás, baseado no segundo livro de Samuel, no capítulo 17, a partir do versículo 26, sobre Barzilai, um pai de ferro. Nós falaríamos sobre alguns tipos de paternidade na Bíblia. Mas eu fui orar, falar com Deus, e o Senhor não me autorizou trazer essa mensagem para essa noite. É bem verdade que alguém deve estar se questionando o que tem a ver essa mensagem com o culto de família, com o trabalho de família, porque o Saulo vai falar de um dos maiores profetas da Bíblia, num culto de família, onde eu vim buscar algo, uma palavra, quem sabe, uma mudança de chave, de mente, para o meu 2025, para a minha casa. Mas quando eu entrei nesse ministério de falar, de pregar, eu fiz um compromisso com Deus. Eu só subo no altar se for para o Senhor me usar. Não me deixa subir no altar e pregar aquilo que eu quero, mas sim aquilo que o Senhor tem para a sua igreja. Então, debaixo de muito temor e tremor, eu tenho uma notícia para te dizer, é essa palavra que Deus tem para nós nessa noite, independente do culto. É a palavra que Deus tem a revelar para os nossos corações. O livro do profeta Jeremias é um livro muito conhecido de toda a igreja. E na minha visão limitada e pequena, ele é um dos livros mais extraordinários do Antigo Testamento. Apesar dele ter 52 capítulos, 1.364 versículos, o livro do profeta Jeremias não é o maior livro da Bíblia, mas ele está entre os maiores. O maior livro da Bíblia, como toda a igreja conhece, é o livro dos Salmos, composto por 150 canções, 2.461 versos. E em seguida vem o livro do profeta Isaías, profeta messiânico, com 66 capítulos e 12.292 versículos. Só então aparece para nós o livro do profeta Jeremias, que, como eu disse, com 52 capítulos, 1.364 versículos. Além de tudo isso, o livro do profeta Jeremias é um dos maiores livros proféticos de toda a Bíblia. O profeta Jeremias foi levantado no ano de 627, ou seja, 22 anos antes do caos que viria sobre a nação de Judá pela Babilônia, que foi no ano de 605. Nesse período, Nabucodonosor ainda era general de seu pai Nabopolassar, e ele estava guerreando a guerra de Carquemis contra o rei Neco, que reinava no Egito.
Mas após vencer essa batalha, Nabucodonosor fica sabendo por um intermédio de um soldado babilônico que seu pai, Nabopolassar, havia falecido, e ele precisava retornar para a Babilônia e tomar o trono que era seu. Mas Nabucodonosor ficou desde os 14 anos nas guerras e nas conquistas, e ele precisa voltar para o seu país, para o seu povo, como dominador, como conquistador, como alguém que triunfou em suas campanhas militares. É quando ele, voltando no retorno para a Babilônia, ele vai passar por Judá e vai levar cativo alguns jovens, e entre eles aqueles que nós conhecemos muito bem: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Essa foi a primeira desolação de Jerusalém, a primeira desolação da linhagem real. O segundo ataque de Nabucodonosor à nação de Judá foi 7 anos após o primeiro, ano de 597, quando Nabucodonosor invade pela segunda vez, e dessa feita ele vai destruir os portões, vai destruir os muros, e conforme o relato de 2 Reis 24:14, ele vai levar junto 10.000 valentes, e entre esses valentes ele vai levar carpinteiros, ferreiros e boieiros. Saulo, por que Nabucodonosor vai levar trabalhadores para a Babilônia? Porque a ideia de Nabucodonosor, depois de reformar toda a política babilônia, com os príncipes que ele trouxe de outras culturas, ele vai reformar a Babilônia e torná-la a 7ª maravilha do mundo antigo, sendo isso com os portões de instar e o antigo jardim suspenso, que foi formado em homenagem à Torre de Babel. E entre esses que Nabucodonosor leva, ele leva o grande profeta Ezequiel, que vai ficar a cerca de 86 quilômetros ao norte de Babilônia, numa cidade, num povoado chamado Tel-Muguer, e conhecido como, para nós, como Rio Quebar. O último ataque é 11 anos após o segundo, no ano de 586, quando é levado cativo a grande maioria dos que residiam em Jerusalém, e toda Jerusalém é destruída, e se cumpre a profecia do profeta Abacuque, que profetizou aproximadamente no ano 645, 60 anos antes do ocorrido da queima de Jerusalém, quando a figueira deixaria de florescer, e o campo não produziria mais mantimento, e o caos se instalaria entre a nação de Judá. Mais 22 anos do ocorrido, 22 anos disso acontecer, Deus levanta na nação, Deus levanta em Jerusalém a última voz profética, antes de Nabucodonosor ser usado como a vara de correção de Deus. Deus levanta Jeremias como a última voz, a última oportunidade, a última chance da nação de Judá antes da queda. Por que, Saulo, Deus levanta os profetas? Porque fazem 40 anos que o povo andava por caminhos tortos, mergulhado em perversidade e se afastando de Deus, se afastando dos princípios divinos. E por causa disso, Deus vai subjugar o povo. Deus quer castigar o povo, para que o povo regresse, para que o povo torne em si e volte para o caminho que nunca deveria ter saído. Saulo, qual é a prova dos 40 anos de perversidade? Ezequiel capítulo 4, Deus vai falar com o profeta, vai falar com Ezequiel dizendo: Ezequiel, deita-te sobre o teu lado esquerdo e põe a maldade da casa de Israel, porque eu tenho fixado o ano da sua maldade em 398 dias. Só que não para por aí, Ezequiel. Quando você terminar, no versículo 6 vai começar a mostrar para nós, quando você terminar o período de 398 dias deitado sobre o teu lado direito, vire-se e deita mais 40 dias sobre o teu lado direito, por causa da casa de Judá. Um dia para cada ano porei sobre ti, Ezequiel. Eu vou colocar cordas, eu vou te amarrar, para que você não desista e cumpra aquilo que eu falei. Esses 40 dias representam os 40 anos de perversidade da nação de Judá. Mas o que me deixa inquieto, intriga o meu coração, é que ser humano em sã consciência vai deitar 438 dias, sendo esses 398 dias
dias do lado esquerdo e mais 40 do lado direito, sem poder se mexer, imóvel e além de tudo isso, amarrado. Sendo que a medicina vai nos ensinar pelo fato de respirarmos. Todos os dias nós perdemos fragmentos de pele, e pelo fato de Ezequiel estar deitado imóvel de apenas um lado, o seu corpo causaria dor, teria as escoriações. Quem em sã consciência era capaz de viver isso? Quem conseguiria viver essa ordem que Deus disse? Ezequiel, por mais intrigante que seja, cumpriu tudo que Deus lhe ordenou à risca. Ele manteve, causando dor ou não, Ezequiel foi fiel ao que Deus pediu. Tendo escoriação na pele ou não, Ezequiel se manteve firme e cumpriu tudo aquilo que Deus pediu. Não é o que eu quero trazer para nós essa noite, mas eu preciso criar um alerta, porque a igreja vive num período caótico nos últimos dias. É profeta, todo mundo que se levanta se diz profeta, que já banalizaram o nome de profeta. Todo mundo querendo ser o que não é, todo mundo querendo pregar o que Deus não quer que seja pregado, que ninguém dá mais valor para quem está em cima do altar. Mas eu louvo a Deus, porque nessa casa Deus tem levantado ainda homens e mulheres de Deus, disposto a pregar a palavra de Deus. Mas o que eu vou pregar, Saulo, se não for a palavra? Sendo que é a palavra que me ensina, sendo que é a palavra que me edifica, sendo que é a palavra que nos liberta, sendo que é a palavra que diz para onde nós iremos. O que pregar se não for a palavra? Sendo que ela que nos conforta, que nos consola, que nos indica o caminho certo. Não há o que ser pregado na terra dos viventes se não for a palavra de Deus. Aleluia. O que Deus está dizendo através do profeta Ezequiel é mais ou menos assim: Ezequiel, como durante 40 dias você sentirá dor e incômodo do seu lado direito. Fazem 40 anos que o comportamento da nação de Judá tem me ferido e me incomodado por causa dos pecados e da perversidade que esse povo tem praticado. Saulo, onde se deu o início dos 40 anos de perversidade de Judá? Segundo a Reis, capítulo 21, quando o filho de rei Ezequias, conhecido como Manassés, traz para Jerusalém magia negra, feitiçaria e prostituição, fazendo com que toda Jerusalém adore e se prostre diante de ídolos e cultuem a Moloque. A decadência desse povo foi tão grande que o próprio rei chegou a sacrificar o seu próprio filho por um Deus desconhecido. É um período de perversidade, é um período caótico na vida do povo de Deus. E nesse ano, no ano de 645, Deus levanta o primeiro alerta, conhecido como o profeta Abacuque. E eu acho muito interessante, porque o livro do profeta Abacuque tem 3 capítulos, 56 versículos, e pasmem, 12 perguntas do profeta a Deus e poucas respostas de Deus ao profeta. E o Abacuque tem uma chamada que não pediu para ter, está tendo visões que não pediu para ver, e atemorizado por aquilo que ele não queria enxergar. Então, Saulo, por que quando Abacuque faz 12 perguntas ao autor da chamada? Porque ele está vendo o caos que ele não queria ver. O autor da chamada não responde. E é por isso que nós, quando vamos ler o livro do profeta Abacuque, no capítulo 1, a partir do versículo 2, o texto já começa com interrogação. Abacuque começa dizendo: Deus, até quando eu clamarei e tu não vai me ouvir? Até quando eu vou gritar violência e o Senhor não vai vir me salvar? Deus, há também quem suscite a contenda e a humilhação, e por causa disso, Deus, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Abacuque faz 12 perguntas e Deus responde muito pouco. Por que, Saulo, Deus responde pouco a Abacuque? Porque um dos significados do nome do profeta Abacuque é aquele que abraça, abraço amoroso, aquele que abraça. E o intuito de Abacuque perguntar a Deus o porquê, é porque era para Deus ter misericórdia do povo, mas Deus não queria ter misericórdia de um povo que precisava ser quebrado, que precisava ser amassado, precisava ser tratado, para voltar ao caminho e ao princípio que nunca deveria ter saído. Deus fala com o profeta. Abacuque começa a questionar os métodos de Deus tratar com seu povo, e olha o que ele vai dizer no versículo 13: Deus,
tu és puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque olhas para os que precedem aleivosamente, te calas, Deus. Porque quando o ímpio devora aquele que é mais justo que ele, o Senhor está se calando. O que Abacuque quer dizer, Saulo? Como um Deus santo como o Senhor, como um Deus puro como o Senhor, levanta uma nação pior do que a nação de Judá, para subjugar o teu povo. Deus, eu sei que Judá é ruim, Deus, eu sei que Judá se afastou dos teus caminhos, mas os caldeus, Deus, eles são piores do que nós, eles são mais ímpios do que nós, eles cultuam aos deuses estranhos, porque o Senhor não ouve mais o justo. Eles são piores e eles estão sendo levantados para subjugar aquele que é mais justo que eles. Se eu pudesse conjecturar agora uma resposta de Deus para o profeta, seria a seguinte: Abacuque, porque os caldeus, porque eu levantei profetas, o meu povo não me ouviu. Eu estive com o meu povo durante 40 anos no deserto e meu povo não me ouviu, Abacuque. Por isso eu tenho que levantar os caldeus. Eu preciso levantar alguém pior do que o meu povo, para que eles entendam que eles nunca deveriam ter saído do meu caminho. Eu tenho uma mensagem de Deus para o coração de alguém aqui nessa noite. Deus já levantou o profeta, Deus já usou pastores para falar com você, Deus já usou pregadores através de mensagens, e você não tem dado ouvido à voz de Deus, não tem escutado o que Deus tem para você. E hoje vem o último alerta de Deus para a sua vida. Se você não me ouvir, se você não me escutar e voltar para o caminho de onde você nunca deveria ter saído, eu levantarei alguém pior do que você, para que você entenda que a promessa que eu fiz não é brincadeira, que eu te chamei não foi por acaso, que a promessa para a tua casa ainda está de pé, e você vai cumprir o teu chamado. Oh, aleluia, aleluia, oh glória. Abacuque cai em si e percebe que não adianta viver tentando mudar a vida de quem não quer mudar. Então Abacuque começa a mudar o propósito do seu questionamento. Já que não adianta tentar mudar a vida de quem não quer mudar, Abacuque começa a vigiar por quem não vigia. E aí ele começa a relatar o capítulo 2, e ele vai dizer no versículo 1: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei. Estou aqui, Deus. Jerusalém inteira está corrompida, Judá está corrompida, mas eu estou vigiando por quem não vigia. Aí o texto continua: porque eu vigiarei para ver o que fala comigo. E quem fala com Abacuque? Deus fala com Abacuque. E o que eu responderei quando eu for erguido? Quando Deus vê que ao invés de Abacuque clamar por quem não quer mudar, ele começa a vigiar por quem não vigia, Deus começa a quebrar o silêncio. E olhe o versículo 2, Abacuque, é Deus falando com o profeta: Abacuque, escreve a visão e torne-a bem legível sobre tábua, para que possa ler o que correndo passa, porque a visão é ainda para um tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, Abacuque espera, porque certamente virá e não tardará. Eis que a alma se incha e não é reta diante dele, mas o justo, Abacuque, o justo pela sua fé, o justo pela sua fé viverá. Oh glória! Abacuque, os historiadores vão dizer para nós que ele pertencia a uma classe levítica. E pela grande quantidade de levitas, alguns levitas se apresentavam no templo uma vez só, apenas na festa da Páscoa, e nunca mais. Eu penso que quando chega a oportunidade da classe levítica de Abacuque se apresentar, eles vão para se apresentar no cântico dos degraus, para os milhares de judeus que estavam esperando. Esperando o que, Saulo? Um louvor, um salmo de triunfo, porque era normal na festa da Páscoa os levitas louvarem, cantarem um salmo de triunfo, quem sabe dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, que Deus os livraria do laço de passarinheiro. Mas quando chega a hora, o tangedor compõe a nota e vai perguntar: Abacuque,
O que vocês irão cantar na festa da Páscoa esse ano? Vai dizer que Deus é o nosso pastor e que nada vai nos faltar, Abacuque? Vai dizer que Deus livrará nós do laço do passarinheiro? Aí eu penso que Abacuque vai responder para o tangedor: não, chega de cantar o que é monótono e o que o povo gosta de ouvir. Eu preciso agora cantar o que é profético, porque Deus falou comigo. Saulo, porque não pode cantar o que o povo gosta de ouvir? Porque nesse período, Jerusalém vivia num período de sofisma. A palavra sofisma, segundo Aurélio, ou no grego, vai nos trazer um significado: aparência de verdade com fundo mentiroso. E isso é sério. Por que, Saulo, é sério? Porque o culto era de verdade, o sacrifício era de verdade, a oferta era de verdade, mas a vida que se vivia após o culto era mentirosa e contradizia o culto que entregava dentro do templo. E Deus está dizendo para nós nessa noite: o que adianta ter um culto de verdade? O que adianta dar glória a Deus de verdade? O que adianta você vir aqui e ficar 2 horas sentado, levantando a mão, glorificando o meu nome, se quando você sai, a sua vida é mentirosa e diferente do culto que você entregou aqui dentro? Deus está cansado do que é monótono e chegou a hora dele querer o que é profético. Enquanto estão todo o povo de Judá esperando um salmo de alegria, esperando um salmo para inflar o seu ego, vem Abacuque na voz, ditando o versículo 17 do capítulo 3: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas da manada sejam arrebatadas, e nos currais não haja mais gado. Deus, todavia, independente da circunstância, independente do meu casamento estar lá em cima ou lá embaixo, todavia Deus, independente da porta de emprego estar aberta ou não, todavia Deus, independente de Judá ser subjugado ou não, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Oh glória! Quando Abacuque diz que a figueira deixaria de florescer, ele está dizendo que iria acontecer 60 anos após o seu desaparecimento nas cavernas de Qumran, e dos seus manuscritos seria encontrado entre os escritos do Mar Morto. Quando Nabuzaradã, por ordem de Nabucodonosor, vai invadir Jerusalém e queimar os muros e vai destruir a cidade, a figueira deixaria de florescer. Abacuque deixou o alerta, mas o povo não ouviu Abacuque. Tempos depois de Abacuque, Deus vai levantar a última oportunidade, o último profeta, conhecido como Jeremias. E aqui começa a doer. Por que, Saulo, dói? Porque a primeira parte do livro de Jeremias é conhecida como os desabafos de Deus. É Deus se queixando pelo pecado da noiva, pelos pecados da noiva contra o noivo. Do capítulo 2 ao capítulo 11 de Jeremias, esses textos são conhecidos como os desabafos de Deus, concernente ao comportamento distante de Judá. E olha como dói. Capítulo 2 do versículo 2 de Jeremias, Deus vai dizer assim: lembrei-me eu, ó Israel, do dia do nosso noivado no deserto, quando vocês caminhavam após mim numa terra em que não semeava. Então, Israel, vocês eram santidade. Sabe quando vocês eram santidade, Israel? No deserto, quando não tinha o que comer, eu mandava toda manhã maná. Quando não tinha o que beber, eu transformava a água amarga de Mara em água doce. Aí, Israel, vocês eram santidade. Sabe quando vocês eram santidade, Israel? Quando não tinha água amarga e eu tornei a doce, e por amor ao nosso noivado, eu fazia o impossível se tornar possível, fazendo água brotar da rocha. Aí, Israel, vocês eram santidade. Sabe, Israel, quando vocês eram santidade? No deserto, quando o frio baixava a 8 graus abaixo de zero.
zero, e vocês só tinham tenda de animais, mas o meu amor ia a quilômetros de distância, aquecendo vocês com uma coluna de fogo. Aí, Israel, vocês eram a santidade. O que me faz questionar nesse texto é porque Deus está pegando algo tão antigo e falando com o profeta, reclamando com Jeremias, que não tinha mais nada a ver com o processo do deserto. É porque Deus está literalmente cansado, igreja, literalmente cansado de pessoas que quando quer sabe aonde encontrar, mas quando recebe aquilo que precisa, abandona aquele que o deu. Deus está literalmente cansado de um povo que quando quer sabe a mão que ora, quando quer sabe a boca que fala, quando quer sabe o joelho que dobra, mas quando é hora de agradecer o Deus que os deu tudo que eles necessitavam, não está mais para isso. E olha como é complicado, porque no versículo 5 do capítulo 2, Jeremias vai dizer, Deus vai dizer a Jeremias: Jeremias, o que fiz eu aos vossos pais, Jeremias, para me traírem por aquilo que não tem nenhum proveito, e me abandonarem por aquilo que não vale nada, Jeremias? É mais ou menos Deus falando com o profeta. O Salmo 115, Jeremias, até os pagãos são fiel aos seus deuses, que tem olhos mas não vê, que tem boca mas não fala, que tem ouvidos mas não ouve, mas a minha noiva, Jeremias, a minha noiva não é fiel a mim. Olha como isso é preocupante, porque o profeta vai se preocupar e vai dizer: Deus, livra a gente mais uma vez, livra-nos mais uma vez, que não voltamos para o mesmo caminho. Aí parece que eu vejo Deus dizendo: Jeremias, livrar vocês? Quantas vezes, Jeremias, eu já livrei, porque vocês diziam: livra que não peco, livra que não caio, livra que não vacilo, livra que eu não traio mais o teu amor, Deus, livra que eu não vou errar. Mas era só eu livrar, e que vocês tornavam a fazer tudo que não ia fazer. É por isso, igreja, é por isso, irmãos, que nós vemos alguns irmãos que recebem o maná todo dia, que recebem a porção da semana, que recebem a porção do mês, e quando pensa que vai sobrar para alguma coisa, o maná apodrece, dá tudo errado. Por que, Saulo, isso acontece? Porque se recebendo a porção do dia, a pessoa já vacila. Se recebendo a porção da semana, a pessoa já troca Deus e coloca Deus em segundo plano. Se recebendo a porção da hora, do momento, a pessoa abandona o caminho de Deus. Imagina se Deus deixa sobrar, imagina se Deus deixa com abastança, imagina se Deus manda a porção do dia, no lugar do dia manda a porção do ano. A pessoa nem lembra que Deus existe, não vem na casa de Deus para agradecer. E é por isso que Deus está dizendo: chega disso, está na hora do meu povo, da minha igreja, tomar conta e prestar atenção nos seus atos, porque a porção do dia pode faltar. Eu posso encerrar a porção do dia para te trazer de volta ao caminho que você não deveria ter saído. É Deus dizendo para nós mais ou menos assim: eu preciso mandar só a porção do dia, para que quando você se achar demais, ou entender que não precisa mais de mim, eu vou lá e fecho a torneira e faço você voltar para o lugar que nunca deveria ter saído. Deus tem uma mensagem para dizer para alguém: você vive no limite, porque se você não viver no limite, você esquece da minha casa. Você vive na sequidão, porque se eu ponho você em abastança, você me deixa. Você vive com a porção diária, porque ainda não tomou consciência que eu sou o Deus que cuido, porque ainda não tomou consciência que eu sou o Deus que dou, que eu sou o Deus que abençoo, que eu sou o Deus que abro a porta, mas também sou o Deus que fecho porta, fecho torneira e faço você voltar para o caminho. Oh glória, oh glória. É por isso que o inimigo da nossa alma não suporta crente fiel. Por que, Saulo? Ele não suporta crente fiel porque ele vai pensar assim, depois de um 2024 turbulento,
depois de um ano de sequidão, em que o próprio Deus dele manda a sequidão para fazer ele voltar para o caminho, depois de um ano complicado, eles não vão mais adorar esse Deus. Mas no primeiro domingo do ano de 2025, olha você com a sua família aqui novamente, olha você aqui com a sua casa, e tem gente que se questiona, como vai para a igreja? Como vai para a igreja? Se eles pregam que o Deus dele cura, e se a doença está na casa deles, como que continua sendo fiel? Se eles pregam que o Deus dele abre a porta, mas eles continuam com a porta fechada, é porque eles não sabem que o mesmo Deus que aperta é o Deus que deixa faltar, mas mostra para o diabo que mesmo quebrado ainda ele tem o controle da nossa vida, que mesmo arrebentado Deus ainda tem o controle da nossa vida. Deus quer destruir Jerusalém para não perder o povo. O problema não é quebrar, o problema não é destruir, não é amassar, não é ter que refazer. O problema estaria em quem Deus levantaria para alertar o povo. Porque Saulo, você não disse que Jeremias é um dos profetas mais extraordinários? Sim. Você não disse que o livro de Jeremias é o terceiro maior livro da Bíblia? Sim. E vou mais além, estudando sobre o profeta. No período contemporâneo que nós vivemos, cerca de 387 mil biógrafos estudam relatos do profeta Jeremias e trazem para nós informações novas. Então por que não poderia ser Jeremias ser usado? Pelo menos por dois fatores. É conhecido de todos nós, e o texto que nós lemos revela que Jeremias é de uma linhagem sacerdotal. Então teoricamente Jeremias estudaria para ser sacerdote. Mas tem um outro fator. Historiadores vão narrar para nós que Jeremias é um dos descendentes de Abiatar, quando foi exilado para Anatote, devido ao episódio de traição com o rei Davi. Mas o que aconteceu? Salomão assume o reino, e Davi vai dizer para Salomão: Salomão, eu vou para o caminho de toda a terra, segundo 1 Reis capítulo 2, mas não deixa que, mas seja homem, e não deixa que nenhum dos traidores desça a sepultura de cabelos brancos. Mate os traidores. E quem são esses traidores, Saulo? São aqueles que fizeram parte do plano de Adonias para usurpar o trono que não era deles. E aí eu começo a perceber que Salomão não recebe só a sabedoria lá nos 1000 holocaustos. O que ele recebeu lá foi confirmação do que ele já tinha. Por que, Saulo? Por que a confirmação do que ele já tinha? Porque quando ele vai começar a matar os traidores, ele vai começar primeiro pela sua casa, pelo seu povo, pelo seu irmão. E por que ele vai continuar? Ele vai matar primeiro o seu irmão, porque Salomão entende na sabedoria que não dá para tratar os de fora deixando de tratar os de dentro. Tem muita gente falando da casa do irmão, falando da casa do vizinho, do filho do irmão, da família do irmão, sem olhar para o espelho e tratar as próprias doenças e as próprias feridas da sua casa. E Salomão nos ensina: antes de tratar a dos outros, trate a sua. Antes de cuidar dos outros, cuide da sua. Antes de falar dos outros, olhe para si. Salomão recebe o pedido de Davi: mate todos. Mas quando ele vai chegar em Abiatar, ele fala: não dá, porque Abiatar é sacerdote, e em tudo ele estava com meu pai Davi. Quando quando a arca da aliança estava na casa de Obed-edom, Abiatar estava com Davi. Quando a arca da aliança estava com Abinadab, Abiatar estava com Davi. Então Salomão decide e fala: não vou te matar, eu vou deixar, só que daqui seu cargo, sacerdócio não mais, vai para Anatote. Abiatar, agora você vai ter que plantar, colher, vai ter que fazer tudo isso, se você quiser viver. Eu não vou ter o teu sangue, eu não vou fazer como Saul fez, que matou toda a linhagem. Eu não vou fazer, mas vai. Só que historiadores vão dizer para nós
que uma vez por ano Abiatar era autorizado a voltar a Jerusalém. E quando era, Saulo? Na festa da Páscoa. Mas tinha um quesinho muito grande, porque quando Abiatar entrasse em Jerusalém e seus descendentes, eles precisavam andar de cabeça baixa. Para quem estuda a cultura judaica sabe que para um judeu andar de cabeça baixa é humilhação, eles não andam. Então toda vez que eles iriam para o templo cultuar na festa da Páscoa, todo mundo via ele e falava: lá vai os traidores, lá vai os traidores, lá vai as descendências de Abiatar, lá vai o povo que traiu o rei, que traiu o amigo. Mas Abiatar não ligava e iria para o templo. Nasce da descendência de Abiatar Ilquias, pai de Jeremias. E parece que eu vejo Jeremias e Ilquias crescendo, e ele vai aprender tudo isso: sacerdócio, ofício, ser desprezado pela descendência, pelo erro da sua descendência. E quando vai nascer, Ilquias se casa, chega a data, Jeremias nasce, e Ilquias vai apresentar o menino, e ele vai colocar o nome do menino de Jeremias. E uma das traduções que significa o nome de Jeremias é: Deus estabeleceu alguém de cabeça erguida. Mas parece que eu vejo a Anatote inteira questionando Ilquias: Ilquias, por que você colocou esse nome no menino? Sendo que a nossa cultura é colocar o nome de acordo com a vida, de acordo com o que nós estamos vivendo. Como que você coloca o nome do menino de Deus estabeleceu alguém de cabeça erguida, sendo que a sua sentença, a sentença da sua linhagem é andar de cabeça baixa? Como que você fez isso, Ilquias? E parece que eu vejo Ilquias respondendo o povo com muita graça de Deus: é porque vocês estão em Anatote, mas só lembra da traição do nosso pai Abiatar. Sabe o que significa Anatote? Não, Ilquias, nós não sabemos o que significa lugar de orações respondidas. Eu sei que o nosso cenário hoje é andar de cabeça baixa, humilhado, mas a partir de agora, dentro do lugar onde as orações são respondidas, Deus está levantando alguém que andará de cabeça erguida. Eu falei tudo isso aqui porque tem famílias dentro desse ambiente que vivem num Anatote e questionam dentro de Anatote o tratamento de Deus. Tem muitas casas aqui dentro. Eu não falo com quem não veio, eu falo com quem está aqui, que está em Anatote reclamando, que está em Anatote falando que não deveria, que está em Anatote reclamando de marido, reclamando de filho, reclamando de casamento que não anda. Só que você não entendeu o lugar e o cenário que você está vivendo. Anatote é lugar de orações respondidas, e Deus só mandou você para Anatote porque quando você está muito tranquilo, você não tem tempo para orar. Quando você está tranquilo, você não tem tempo para buscar a Deus. Já que você não busca no cenário normal, eu te mando para Anatote, porque lá pelo menos é lugar de orações respondidas, e eu estou te ouvindo. Só que o problema é que você chegou em Anatote e não ora, e não busca, e só reclama. E você quer vitória como? Quer receber como? Oh glória. Anatote é lugar de profetizar. Anatote é lugar de orar. Anatote é lugar de Deus se revelar a crente fiel. Não dá para viver nos lugares aonde Deus tem para nós reclamando. Se você conseguir entender essa mensagem nessa noite, é no meio do caos que é para você profetizar. É na onde não tem mais chance, é que você deve abrir a sua boca e liberar uma palavra profética dentro da sua casa. Porque enquanto você profetiza e ora, Deus entra na sua família. Enquanto você profetiza e ora, Deus entra na sua casa com livramento, com proteção. Oh glória! Está na hora de mãe parar de falar de filho. Está na hora de mãe, de pai, de esposa parar de falar mal de marido e começar a profetizar na vida.
Está na hora de marido parar de falar mal da esposa e começar a profetizar na vida da esposa. Está na hora de você parar de falar do seu filho e começar a liberar palavras de graça sobre a vida do teu filho. Lugar de orações respondidas, mas como eu respondo se você não tem tempo para orar? Está na hora de homens aqui. Você, homem, é sacerdote da tua casa, é referência do teu lar, e está na hora de você assumir o papel que Deus te deu. Como é que pode teu filho ter todo mundo como referência espiritual, menos você dentro da sua casa? Como é que pode teu filho depender de terceiros para orar por ele, e você não tem a capacidade de dobrar o joelho, de orar pelos teus, e ainda se acha no direito de reclamar com Deus, de falar que Deus não te escuta? Como que Deus escutará alguém que Ele não ouve orando? Como Deus escutará alguém que Ele não ouve clamando? Como Deus escutará alguém que não tem relacionamento com Ele no secreto? Eu acho que está na hora de nós homens, e eu digo para homens, assumirmos o nosso papel de sacerdote do nosso lar e profetizar em meio ao caos. Mas Saulo, você fala isso porque eu não conheço, porque você não conhece a minha vida. Você está falando isso porque não conhece o que está se passando na minha casa. Seja a boca de Deus na sua casa, meu irmão. Seja a boca de Deus na sua casa, minha irmã. Seja a boca de Deus para os seus. Está na hora de você abrir sua boca e profetizar. Deus tem algo sobrenatural para a sua vida, para as nossas vidas, mas precisa de posicionamento. Eu não vim trazer uma mensagem que seu 2025 vai ser bom. Eu não vim trazer uma mensagem para inflar o seu ego e falar para você chorar, se arrepiar, dar glória a Deus, falar em línguas estranhas e sair daqui pela mesma porta que você entrou e viver a mesma vida que você está vivendo. Mas eu vim te trazer uma mensagem que pode mudar a circunstância da sua família. Se posicione em Deus, seja referência na sua casa. Mulher, seja referência no seu lar. Homem, seja referência para os teus filhos. Eu sei que tem famílias aqui que vivem sentenças como a linhagem de Jeremias viveu. Mas através da profecia e da palavra, toda sentença ou toda maldição hereditária é quebrada pelo poder do sangue de Jesus Cristo Nazareno. Se coloque de pé, por favor. E se você estiver distante do seu esposo, dos seus filhos, corra e fica do lado deles agora em nome de Jesus. As mulheres dos obreiros vêm aqui, porque nós vamos orar. Vamos orar por todos vocês. Filhos de obreiros podem vir aqui, ocupem aqui, se juntem com seus pais em nome de Jesus. Pais que me escutam nesta noite, não perca tempo e começa a profetizar na vida dos teus filhos. Não perca tempo e começa a profetizar na vida da sua família. Abra sua boca santa em nome de Jesus e libere uma palavra de vitória, de vida, de gratidão sobre os seus, sobre a sua casa. Oh glória! Talvez não seja a mensagem que você imaginou para o primeiro domingo do ano, mas foi o que Deus colocou no meu coração. Por favor, em meio ao caos, abre a boca e profetiza. Por favor, gaste tempo em oração pela tua casa. Por favor, gaste tempo em oração pela sua família. Use a sua boca santa,
a boca que Deus te deu para profetizar, para falar palavras de vitória, palavras que enaltecem ao nome do Senhor. Tem pai, tem mãe aqui nesse ambiente que fala: eu não digo que amo para o meu filho, porque meu pai nunca me disse que ama, nunca disse que me ama. Que isso, o nome de Jesus seja glorificado na sua vida, e repreenda esse pensamento. Diga para o teu filho que você o ama, diga para a tua esposa que você a ama, diga para a sua família que ela é importante para você. Vamos orar. Comece a orar pela sua casa, comece a orar pela sua família, comece a orar pelos seus, pelo seu ministério, pela tua casa. Pai, eu te dou graça e te agradeço, Senhor, porque o Senhor falou com o teu povo aquilo que o Senhor desejava. Ó Deus, nesse momento está a tua igreja reunida, cada um com o teu familiar, Jesus, cada um com tua casa. Mas eu venho te pedir, Senhor, que nos ensine a profetizar em meio ao caos, que nos ensine a te glorificar em meio às adversidades, que nos ensine a profetizar sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida da nossa família, sobre a nossa casa. Senhor, nos ajude, Senhor, a amar os nossos de forma, Senhor, exemplar. Nos ajude a cuidar da família, nos ajude a cuidar dos nossos. Ó Deus, guarda o teu povo, guarda a tua família, guarda a tua igreja, Senhor, e nos cubra com teu sangue. Guarda as famílias, ó Deus. Ajuda, Senhor, o relacionamento conjugal, ajuda no relacionamento de pai com filhos, Senhor, em nome de Jesus. Façam homens aqui nesse ambiente se levantarem e se posicionarem como sacerdote do seu lar. Façam homens nesse ambiente, Senhor, se posicionarem como homens de Deus, como exemplos, como servos do Senhor. Senhor, te dou graças por esse primeiro culto da família do ano de 2025, e rendo ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém.